E agora nós vamos entrar aí com a parte das finanças, né? Então, como organizar as minhas finanças? O que eu devo fazer? Primeira coisa, a gente precisa parar de perder dinheiro, tá? Esse é o primeiro ponto, né? Então, como que eu paro de perder dinheiro? Para saber isso, eu preciso ter um controle de gastos, né? Então, eu preciso anotar tudo que eu gasto diariamente. Existem várias formas de você estar fazendo isso. Existe o método tradicional que é papel e caneta. Então, separa um caderninho, uma agenda, sei lá, qualquer coisa que você consiga anotar. E vai colocando lá todo dia o que você gastou. Ah, gastei lá R$ 10 no almoço, comprei uma balinha de 1,50, chupei um sorvete, comprei uma peça aí de roupa, ou enfim, qualquer coisa, vou anotando. Durante todo o mês, você vai colocando esses gastos aí para você ter uma noção do quanto você gasta, né? A minha orientação é que você faça isso de forma consistente, tá? Então são pelo menos aí eu acredito 3 meses, é um tempo bem interessante para você estar fazendo essas anotações, né? Eu comentei sobre papel e caneta, mas existem também planilhas que você pode estar usando, né? Planilhas do Excel, do Google Planilhas. E hoje, né, com a tecnologia aí, nós temos vários mesmos aplicativos celular gratuitos que você pode estar utilizando, baixando aí no teu celular. Né, eu vou colocar depois uma listinha aqui embaixo para vocês darem uma olhada. E assim, cada um tem sua característica, uns vão achar uns mais fáceis, outros, né, nem tanto. Vai tentando achar um que você se adapta, né? Tem uns que tem umas funções bem interessantes que atrela com o seu cartão de crédito. Então, às vezes você passou o seu cartão de crédito, ele já coloca ali direto no aplicativo, é bem interessante, tá bom? Então, se você tem essa dificuldade de controle de finanças, né, de controle de gastos, eu acho que esses aplicativos podem ser uma mão na roda aí para você, certo? Então, primeira coisa, a gente tem que saber o quanto que a gente gasta e quanto que entra, tá? Essa é a regra inicial. E por que eu preciso fazer isso, né? E por que 3 meses, né? Porque eu consigo ter uma noção de uma média de quanto que eu gasto no mês, tá? Então, esse gasto no mês, essa média do gasto no mês, ele vai ser super importante para uma base de cálculo da nossa reserva de emergência, tá? Que é o nosso segundo ponto hoje que dessa parte de finanças que eu queria entrar com vocês sobre a reserva de emergência. Mas antes de entrar nela propriamente dita, eu vou voltar um pouquinho na questão dos gastos, tá? Aqui, gente, eu queria que vocês colocassem também nos seus gastos tudo aquilo que realmente é importante para você, tá? Então, tem gente que é importante no fim de semana sair com a família para poder pegar um cinema, comer fora, enfim, fazer alguma coisa que te faça bem, né? Então, você passar tempo de qualidade com a família, no meu, eu pessoalmente eu, não tem preço, né? Então, acho que você ter tempo de qualidade com aquelas pessoas que você ama, e não tem preço que pague. Então, você coloca ali nos seus gastos mensais, tá? Outra dica que eu dou é você pegar as suas taxas anuais. Por exemplo, se você tem um veículo, o IPVA, né, o licenciamento, se você tem um imóvel, o IPTU, né, então essas taxas que você paga no mês do ano, somem todas elas, quanto que foi no ano anterior, no ano vigente, para ver quanto que dá e divide por 12, né? Porque daí você vai ter uma noção de quanto que seria legal você estar guardando por mês, para você já guardando esse valor para o próximo ano você já não ter que às vezes gastar seu 13º nessas coisas, ou você tirar dinheiro da onde não tem, fazer uma dívida para ter que pagar, enfim. E isso já entra na questão do planejamento financeiro. Então, essa é uma dica que eu dou, que eu acho que vale a pena a gente estar fazendo. Tá? Uma vez sabendo quanto que eu gasto no mês, aí sim eu posso fazer o cálculo da minha reserva de emergência. E para que serve, na verdade, a reserva de emergência?
Né? Lembra lá no começo que eu comentei sobre aquele resguardo? Se acontecer qualquer eventualidade, você está preparado para isso? É justamente a reserva de emergência, tá? A reserva de emergência, ela serve justamente para te dar aquela tranquilidade que você precisa, que você às vezes precisa se afastar do trabalho e saber que suas contas estão pagas por um tempo. Eu acho que te dá uma tranquilidade muito grande você poder ter essa segurança e poder usufruir desse tempo aí, seja para um tratamento médico, seja para um tempo aí que você precisa tirar para você, né, clarear suas ideias, sua mente, enfim, você não está feliz no teu trabalho, você quer trocar de trabalho, então você tem um período aí de tranquilidade para você, que você vai pagar suas contas, vai ter tudo, tá tudo certinho, né, durante um tempo para você poder resolver todas essas situações. E o cálculo que a gente faz da reserva de emergência é de 6 a 12 meses do teu custo mensal. Tá? Então, a pandemia veio, mostrou quanto é importante a gente estar preparado para uma eventualidade. Muita gente perdeu o emprego, muita gente teve cortes muito brutos, muito bruscos aí da entrada, né, quem é autônomo, enfim. Então, quem não tinha essa reserva de emergência sofreu bastante. E para a gente não ficar nessa dependência de auxílio, não ficar dependendo de INSS, a gente sabe que às vezes é muito difícil a gente conseguir o benefício, essa reserva de emergência te ajuda, te dá esse resguardo, né? Eu oriento você ter uma reserva de emergência de no mínimo 6 meses, tá? Então, eu acho que você ter uma tranquilidade de 6 meses, né, em relação a essa segurança, eu acho que te dá uma tranquilidade muito maior do que às vezes ficar dependendo de alguma coisa que não sai, tá? E quando que eu devo usar essa reserva de emergência? Então, nessa situação de perda de emprego, né, ou se você é autônomo, diminuir a tua entrada, né, e você ter essa reserva para se reajustar, se readequar à nova realidade. Às vezes aconteceu, né, você tem um carro lá, aconteceu, quebrou o carro, bateu o carro, enfim, não compensa, se você não tem seguro, ou não compensa você pagar aquela taxa lá para mínimo para você fazer arrumar. Então, todas essas coisinhas assim, né, ficou doente, precisou comprar alguma medicação muito cara ou pagar algum tratamento mais caro, você ter essa reserva de emergência justamente para isso, para te dar essa tranquilidade, para você não ter que fazer dívidas, passe algum tipo de necessidade. E quais são os pilares que eu preciso ter em relação à reserva de emergência? Tá? São 3 pilares que a gente vai seguir em ordem, né? O primeiro pilar é a segurança. Então você vai deixar esse dinheiro no local que você se sinta seguro. Aí pode entrar qualquer tipo de local. Pode ser a poupança, daquele banco que você trabalha há muito tempo, pode ser numa conta remunerada, aí, seja no Conta, seja PagBank, enfim, seja Tesouro Selic, se você já tem uma familiaridade nessa questão do Tesouro, alguns fundos com taxa zero que rendem basicamente a taxa Selic ou taxa CDI, que não tem nenhum custo adicional. Então, assim, tem vários locais aí que você pode estar colocando esse dinheiro, porque aqui não importa, né, que o rendimento, né, o rendimento é o último pilar que a gente vai ser o critério de desempate somente. Os 2 primeiros são os mais importantes, que seria a segurança, em primeiro lugar. Em segundo lugar seria a liquidez. A liquidez, ela é assim, se eu precisar do dinheiro hoje, esse dinheiro vai estar na minha conta hoje ou no máximo amanhã ou no primeiro dia útil, enfim. Então eu consigo resgatar esse dinheiro a qualquer momento, tá? Então segurança e liquidez são os 2 pilares principais e o critério de desempate vai ser o rendimento. Aí você, né, escolhe algum local, né, algum investimento aí que tenha os 2 primeiros e que tenha um rendimento interessante aí para que esse dinheiro também renda um pouquinho mais. Mas é um dinheiro que a gente não quer mexer. A gente tenta não mexer ele de jeito nenhum, a não ser que seja extremamente necessário. Por isso chama-se reserva de emergência. Não é assim, resolvi viajar fim de semana,
vou pegar o dinheiro. Não, gente, não é assim que funciona, tá? A reserva de emergência, ela tem que ser usada numa emergência, tá? Depois a gente pode usar, depois que você tem uma reserva de emergência bem estruturada, a gente pode estar usando um pouquinho dessa reserva para fazer algumas coisinhas e outras, mas eu preciso preservar no mínimo 6 meses. Então, se eu tenho reserva de emergência para 8 meses, 9 meses, e às vezes surgiu uma oportunidade, o meu sonho é conhecer a Disney, né? Aí você volte e me aparece lá no meu Facebook algumas promoções. Nossa, isso aqui tá muito barato, né? Mas você não tem dinheiro naquele momento, você pode sim usar um pedacinho da tua reserva de emergência para essas coisas, se for para realizar um sonho, né? Então a próxima coisa que a gente vai falar agora é sobre sonhos, que eu acho que vai ser bem interessante também.